Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Bom, vamos voltar hoje com a nossa terceira aula. E depois de muito conteúdo visto, muitos assuntos vistos, hoje nós vamos falar um pouquinho da organização da administração pública. Propriamente dito, nós vamos começar a ver duas partes muito importantes quando nós estamos falando da administração, que é a administração pública direta e indireta. Esse assunto é um dos mais recorrentes em prova. Quando você pega um edital de concurso, quando você abre um edital, esses assuntos, eles são nítidos. A cobrança deles é muito, mas muito visível, tá? Para que a gente venha a entender o que é administração pública, eu sempre falo isso com os meus alunos e eu nunca me canso de dizer isso. A gente precisa entender a organização da administração. Ou seja, presta atenção, ó. Quando você fala da administração pública, nós temos que entender o seguinte: a administração, ela possui o quê? Ela possui isso aqui, ó. Uma organização administrativa. Então, uma organização administrativa. O que é essa organização? Gente, presta atenção. Quando a gente fala de administração pública, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um sistema que presta serviços à população, presta serviço ao coletivo, presta serviço. O foco da administração é o quê? É o bem-estar coletivo, é o bem-estar de todos. Isso é administração pública. Mas quando a administração pública, é isso que eu quero que vocês entendam, como que ela exterioriza, como que ela vai exteriorizar, como que ela vai materializar o seu trabalho. Pensa só, uma coisa eu vencendo concursos falar assim, olha, a professora Rebeca vai dar uma aula de direito administrativo. Uma coisa eu vencendo concursos falar isso. Outra coisa eu vencendo concursos falar assim, olha, a professora ela vai dar aula de direito administrativo. A aula é uma aula em vídeo, aula de 30 minutos mais ou menos, e aí tem um material de apoio. Então, uma coisa é falar, outra coisa é exteriorizar. O que é a exteriorização da aula? É o que você está vendo agora. Uma coisa vem sendo concursos falar, a professora Rebeca vai dar uma aula de direito administrativo. Outra coisa, eu vim dar aula de direito administrativo. Então, eu estar aqui com vocês, eu estou materializando o que vem sendo concursos disse a vocês. Tá entendendo? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala dessa exteriorização da administração pública, ela é feita de várias formas. Por exemplo, quer um exemplo? Quando a gente fala de delegar, o que é delegar, gente? É passar. É transferir para uma outra pessoa alguma coisa. A delegação do serviço público, ela pode ser feita por concessão ou permissão. Beleza? Deixa eu escrever aqui. Concessão e permissão. Então, quando a gente fala da administração, então você tem essas duas formas. Para e pensa, o fato da administração pública, o fato... Não, peraí.
A administração pública faz isso. A administração pública, e eu escrevi aqui errado. A administração pública, ela tem que fazer isso. Beleza. Outra coisa é eu falar assim, a administração, ela transferiu a execução do serviço para uma outra pessoa jurídica. É totalmente diferente. Então, quando a gente fala dessa organização, o que eu quero que vocês entendam? Que a administração, ela pode executar os seus serviços de várias formas. Várias formas. É aí que entra, ó. Presta atenção. Quando a gente fala dessa organização administrativa, nós temos, então, duas formas desta organização. Primeira delas, vocês, não sei se vocês já ouviram, mas se vocês nunca ouviram, não tem problema que a gente vai passar uma por uma, tá? A administração pública direta e a administração pública indireta. Quando você fala da administração pública direta, você está falando que o serviço público está sendo executado de maneira centralizada. Por quê? Quem compõe a administração pública direta? União, estados, o Distrito Federal e os municípios. E aqui entra, né? Aqui entra as respectivas secretarias e aqui os ministérios. Beleza? Maravilha. O que é administração pública direta? Exemplo. Como que o município, você tem lá uma secretaria de educação do município, a secretaria de saúde. Então, é ali o município, é ali o estado, fornecendo aquele serviço diretamente. Eu falo que a administração pública direta, ela não gosta de ajuda. É ela mesma que vai fazer. Não, eu sou o município, não, isso aqui eu vou fazer. Não, eu sou o estado, isso aqui eu vou fazer. Ah, não, eu sou a União, não preciso, obrigada, eu vou fazer sozinho. Eu sempre dou o exemplo, toda aula minha, eu sempre dou esse exemplo. Eu e minha família. Aqui na minha casa, mora eu, meu pai e minha mãe, tá? Vamos imaginar. Meu pai é a União, a minha mãe é o estado e eu sou o município. Cada um tem uma função. O que seria a execução direta? Seria isso aqui, ó, por exemplo. Eu, município, eu sou responsável por fazer a limpeza da área de serviço. A minha mãe, que é o estado, ela é responsável pela limpeza da cozinha. E meu pai é a limpeza da sala. O que é a execução direta desse serviço? É a minha mãe virar e falar assim, não. Um exemplo, né? Minha mãe é o estado. Não. Eu faço sozinha, não preciso da ajuda de ninguém. Eu vou e limpo a minha cozinha. Eu não preciso da ajuda, eu não preciso de ninguém. Eu vou e pego e faço sozinha. Centralizado. Ela está fazendo. Ela está limpando. É como se fosse, né, a União, o Estado. Eu estou fazendo isso. É como se fosse minha mãe. Não, eu limpo a cozinha. Não preciso de ajuda de ninguém. Eu pego e faço. Só que, o que acontece? A sujeira começa a ficar muito pesada. Aí ela olha e fala, nossa, eu vou ter que ser humilde. E falar, não consigo mais sozinha limpar essa cozinha. Tá ficando muito suja, muita louça para lavar, não tô dando conta mais. O que vai ter que ser feito? A demanda tá alta, ela não pode mais executar sozinha. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pedir a ajuda de alguém.
Aí que entra a administração pública o quê? Indireta. Quando a gente fala da administração pública indireta, nós estamos falando que ela é composta por autarquia, fundação pública, tá? Porque nós temos fundação tanto pública quanto privada, vamos diferenciar uma da outra. Sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. E, vou colocar função, nada a ver. E a empresa pública. Empresa pública. Ou seja, vamos supor, minha mãe é o Estado. Aí minha mãe fala assim, poxa, a limpeza da cozinha tá ficando pesada para mim. Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou ter que delegar esse serviço da limpeza da cozinha, que eu não estou dando conta mais, para uma outra pessoa jurídica, para uma autarquia, por exemplo. É como se ela falasse assim, poxa, eu tenho uma amiga que ela trabalha com limpeza, eu vou chamá-la para pelo menos 3 vezes na semana limpar minha cozinha. É como se fosse isso. Ela foi humilde. Falou, olha, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo sozinha. Isso é administração. Por quê? Foi o que eu falei com vocês agora no começo da aula. Não, a administração pública, ela não consegue sozinha fazer tudo. Quer um exemplo? Olha o transporte coletivo da sua cidade. Por que sua cidade tem transporte coletivo? Porque houve um processo de licitação. Aí tinha alguém, uma empresa lá com uma frota de ônibus, foi participar do processo, venceu o processo de licitação, a administração fez um contrato, uma concessão, e está lá a empresa pública rodando com os ônibus. Ah, Rebeca, mas não é uma contratação direta? Não. Nós ainda vamos ter aula de licitação. Nós vamos ver o que é dispensa de licitação e inegibilidade de licitação, que são as duas formas de contratação direta da administração. Mas esse caso aqui não, vai ter um processo de licitação. Por quê? Porque não consegue o município lá sozinho, vamos aqui ter os nossos ônibus aqui, vamos fornecer esse serviço. Não vai conseguir sozinho. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que a administração, ela tem formas de trabalhar. Ela tem formas de exteriorizar o seu serviço. Beleza? Maravilha. Então, basicamente, a administração pública direta, ela transfere a execução dos serviços para uma autarquia, para uma fundação pública, para uma sociedade de economia mista e para uma empresa pública. Beleza? Maravilha. Ó, bora então para o nosso slide. Diz aqui, ó, administração pública direta. Então, a administração pública direta, que é a União, estados, Distrito Federal e os municípios, basicamente, ela é composta por quem? Pelos entes federativos. Esse fenômeno que eu falei para vocês, dessa administração pública direta, desse serviço centralizado, a gente chama de desconcentração. Isso despenca em prova. Se perguntar na sua prova assim, qual o nome do sistema de centralização de serviço público? Qual que é o nome? Desconcentração. É quando a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios executam seus serviços. Através de quê? Através das suas secretarias, através do ministério, ok? Lembrando que uma secretaria é órgão. Nós ainda vamos diferenciar órgão e pessoa jurídica.
Nós ainda vamos ter muita coisa ainda para ver. Mas o que eu quero que vocês saiam nesse primeiro momento aqui da aula? Quando eu falo da administração pública direta, eu estou falando da desconcentração administrativa, que é quando os entes federativos, propriamente dito, eles irão exteriorizar os seus serviços públicos, beleza? Maravilha. Agora, qual é a diferença de órgão para pessoa? Porque é muito comum, por exemplo, tudo a gente chama de órgão ou tudo a gente chama de pessoa jurídica. Beleza? Quando a gente fala de órgão, o órgão, ele não tem personalidade jurídica. Então, eles são entes despersonalizados, que não têm personalidade jurídica. O que é órgão, Rebeca? A Lei 9.784 fala que o órgão é uma unidade de atuação integrante da administração, seja direta ou indiretamente, da administração indireta. Então, um órgão, ele não tem personalidade. Ele é despersonalizado. Agora, e pessoa? Pessoa tem personalidade jurídica. Ou seja, quando você fala de pessoa jurídica, elas são, assim, totalmente dotadas de direitos e obrigações. Quer um exemplo? Quando você vê uma empresa, vamos supor, olha aqui, olha o exemplo claríssimo aqui. Presta atenção. Quando você fala da lei de improbidade administrativa, quando você fala, propriamente dito, tem agora eu não vou me lembrar qual é o artigo e o parágrafo, mas vocês podem abrir aí. Vou até abrir aqui minha lei de improbidade. Deixa eu ler para vocês. O que vai acontecer? Existem situações que, se, vamos supor, o responsável da empresa, aquele que faz parte, um grupo, etc., o responsável diretamente, se ele não tem nenhuma responsabilidade naquele ato de improbidade, quem que vai responder? A pessoa jurídica, a empresa. Por quê? Porque a empresa, a pessoa jurídica, ela tem personalidade. Abri aqui a minha lei de improbidade. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê aqui, gente? Encontrar na página. Aqui, Deixa eu ver aqui. Que eu não me lembro o artigo. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, Lá no artigo 3º, parágrafo 1º, presta atenção. Os sócios, os cotistas, diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado, tem uma empresa, tá? Não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica pode ser dotada de responsabilidade? Pode, porque ela tem personalidade jurídica própria, tá? Salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Ou seja, exemplo, Joãozinho é sócio de uma empresa, de uma pessoa jurídica de direito privado. Tem personalidade jurídica, direito privado. A empresa foi responsabilizada por ato de improbidade. A empresa. Presta atenção aqui, Os sócios de pessoa jurídica não respondem pelo ato que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Então, o ato de improbidade foi imputado, ou seja, o ato de improbidade foi assim, a responsabilidade caiu sobre a pessoa jurídica. Se o cotista, o Joãozinho, o sócio lá, o Joãozinho, eu falei sócio, né, primeiro? O sócio lá, o Joãozinho, se ele não tem culpa, ele não vai responder, porque quem vai responder é a pessoa jurídica, não é ele. Agora, se ele tem participação, se ele tem culpa, ele vai responder até o limite da sua culpa. Então, pessoa jurídica, as pessoas possuem personalidade.
Olha aqui uma questão, ó. Olha que interessante. É que eu tirei de uma questão, tá? Foi da 2021. Órgão público é ente descentralizado de administração indireta que possui personalidade jurídica e direito. Personalidade jurídica e direito público? Errado. O que nós acabamos de falar? Órgão não tem personalidade. A personalidade é restrita a entes, pessoas, integrantes da administração centralizada e descentralizada, mas órgão não tem. Órgão não tem. E aí dá para a gente assemelhar muito a questões, assim, até básicas do nosso dia a dia. Pensa só. Você contrata um serviço de internet. Você foi lá, ligou. Olha, eu vi aqui a promoção, quero contratar. Beleza, você contratou. Fechou o contrato, contratou. Você contratou com a empresa Internet Mix, por exemplo. Que nome péssimo. Enfim. Você contratou o serviço da Internet Mix, a especialista em internet. Dentro dessa empresa, você tem vários setores, que é como se fossem os órgãos. O órgão financeiro, o órgão de assistência técnica, o órgão de atendimento, enfim, tá? Só que aí, um belo dia, você está com sua família em casa, assistindo um filme, comendo uma pipoquinha, e seu telefone toca. Aqui é da Internet Mix. E consta aqui no sistema que o senhor não pagou a fatura desse mês. Aí você olha e fala, não, mas eu paguei a fatura desse mês. Não, o senhor aqui no sistema não consta. Tem alguma coisa estranha. E aí essa importunação começa a te incomodar todo dia a Internet Mix está lá te ligando. Olha, sua fatura. Até que você dá um basta nisso. Fala, poxa, não dá, eu quero ter vida. Eu vou ter que procurar os meus direitos. Aí você vai atrás de um advogado para você procurar os seus direitos. Aí você vai para onde? Você já vai para a justiça. Eu te pergunto, você vai ingressar, a gente fala assim, né? Ingressar na justiça, vou entrar na justiça. Você vai entrar na justiça contra a empresa de internet, a empresa Internet Mix, até o nome é difícil, Internet Mix, ou você vai entrar na justiça contra o órgão financeiro da Internet Mix? Você vai entrar na justiça contra a empresa Internet Mix. Por quê? Porque quem tem personalidade jurídica, quem é pessoa jurídica, é a empresa. O órgão financeiro que ficou te ligando, te importunando, falando que você não tinha pago a sua fatura, é só um órgão de dentro dessa empresa. Ela não tem personalidade. Ela não tem. Quem vai responder por todos os atos que acontecer ali dentro da Internet Mix é a própria empresa. Peraí. Teve um problema aqui. Quem vai resolver? É a empresa. Então você não vai entrar na justiça contra... Não, eu vou entrar contra o órgão financeiro da empresa. Por quê? Ela não tem personalidade jurídica. Ela não tem direitos, ela não tem deveres e ela não tem obrigação. O que tem direito, deveres e obrigações é a empresa de internet, é a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, a empresa Internet Mix, é que vai responder. Não é o órgão financeiro dela. Beleza? Por quê? Porque a companhia, a empresa de internet é dotada de personalidade jurídica. Então, ela responde pelos seus atos, beleza? Maravilha. E aí, entra um ponto de diferenciação. Até coloquei aqui na tela um versus, né? Descentralização e desconcentração. Nós falamos agora da desconcentração. Eu falei com vocês que a desconcentração acontece onde? Dentro da administração pública direta, que é aquele serviço centralizado. A desconcentração é tipo isso aqui, ó. Vou citar um exemplo aqui para você. Ó, tá aqui.
Tá aqui, ó. Ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Município alfa. Eu te pergunto, como que o município alfa vai garantir educação? Como que o município vai garantir saúde? Tá? E aí? Só um exemplo, tá? Dos dois aqui. E aí? Como que ela vai garantir? Vai garantir com o quê? Com as secretarias. Essas secretarias é a desconcentração. É quando os entes federativos, eles falam assim, ó, eu tenho que garantir saúde, eu tenho que garantir educação. Tá. Como que eu vou fazer isso? Internamente, dentro do município, você tem essa distribuição de competência. Por isso que a gente chama de distribuição interna de competência. Porque dentro da pessoa jurídica é que faz essa distribuição. Quer um exemplo? Lembra quando eu falei lá do meu pai, que é a União, minha mãe é o Estado, eu sou o município? Presta atenção. Presta atenção nesse exemplo. A minha mãe é o Estado. Lembra que eu falei com vocês? E o que a minha mãe falou? O serviço está ficando pesado para mim. Vou fazer o seguinte. Eu vou chamar, para me ajudar na limpeza, a minha cunhada. Eu vou chamar aqui... Não, cunhada não, que tá muito distante. Vamos supor que a minha mãe tivesse uma irmã. Que minha mãe só tem irmão, né? Aí ela vira e fala assim, eu vou chamar minha irmã para me ajudar. Presta atenção. A irmã dela, da minha mãe, é de dentro da família, você concorda? É como se ela estivesse distribuindo internamente. Ah, isso aqui vai ser minha irmã, isso aqui vai ser minha mãe, isso aqui vai ser meu pai. Ela está distribuindo internamente, lá dentro dela. Ela não está tendo que transferir esse serviço, essa execução de serviço para uma outra pessoa jurídica de fora. Não. Isso é feito na descentralização. A descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa física ou jurídica. Quer um exemplo? Minha mãe é o Estado. E aí ela fala assim, não dá mais, não consigo fazer isso. Eu vou descentralizar esse meu serviço aqui para uma amiga minha do meu trabalho. Olha só, a amiga dela, do trabalho dela, é de fora, não pertence. Não é da família, não é interno, é fora. É como se essa amiga dela fosse uma autarquia. Aí eu vou transferir para uma autarquia. Eu vou... Uma outra pessoa jurídica. Quando você fala de autarquia, fundação, sociedade de economia e mista empresa pública, são outras pessoas jurídicas. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É uma competência, uma distribuição fora para outra pessoa jurídica. Na desconcentração, não. É tudo dentro da mesma pessoa jurídica. Exemplo, eu sou município. Ah, isso aqui eu vou desconcentrar, aqui. Ah, não, essa secretaria está aqui. Ah, não, isso aqui está aqui. Mas tudo dentro da mesma pessoa jurídica. É tudo interno. Na descentralização, não. Vai descentralizando para outras pessoas jurídicas. Vai. Outras pessoas. Vai. Outras pessoas jurídicas. É externo. Essa distribuição, ela já é fora. Não é interno, é fora. Beleza? Deu para entender? Ao longo também que nós estamos vendo, como é que eu posso dizer? Até questões mesmo, isso vai ficando mais claro, tá? Bom, quando a gente fala de descentralização, que é essa distribuição de competências de forma, né, para fora, para outras pessoas jurídicas, nós temos dois tipos de descentralização. E por que eu quis trazer para vocês? Porque pode ser que venha cair na sua prova e você achar que é tudo a mesma coisa, e não é.
Existem dois tipos de descentralização: a descentralização política e a descentralização administrativa, que é essa que nós estamos vendo aqui. Quando você fala de descentralização política, significa dizer que as atribuições dos entes federativos, dos entes descentralizados, elas não decorrem da União, elas não decorrem de um ente central. Ou seja, o artigo 30 da Constituição. O artigo 30 da Constituição garante competências ao município. O artigo 18 da Constituição garantiu plena autonomia política, administrativa e financeira para todos os entes federativos. Então, se o município, exemplo, né? Qual que é uma das competências do município? Instituir e arrecadar os seus tributos. Tudo na forma da lei. Mas o município tem a sua própria lei orgânica. Então, ele não precisa ficar assim, é como se fosse assim, tá? Estado, eu posso fazer isso? Não. Ele é autônomo. Claro, autonomia não significa dizer que o município ou o estado, enfim, vai extrapolar a Constituição, por exemplo. A gente sabe que tudo tem os seus limites. Mas essa descentralização política é essa forma de não subordinação a outras legislações, a não ser a própria Constituição Federal. Então, por exemplo, o município pode legislar sobre assuntos de interesse local, uma das atribuições, uma das competências do município. O município tem as suas próprias eleições, o município tem lá a Câmara, que representa o Legislativo. Então, você tem um município, sim, tanto o município, o Estado, mas eu sempre falo do município porque o município, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui, eleciono lei orgânica, então, município é município. Então, essa descentralização política é isso. O município não precisa ficar na barra da calça do Estado. Estado, olha, eu posso legislar sobre isso? Estado, eu posso instituir? Não, ele vai fazer, tendo ciência de que ele tem seus limites. E a descentralização administrativa é essa que nós estamos vendo aqui. Beleza? Maravilha. Pessoal, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Na verdade, eu vou vir até esse slide aqui, que a gente para nessa aula e continua, tá? Regime jurídico. Lembra que eu comentei com vocês de pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado? O que são pessoas jurídicas de direito público? Exemplo, autarquias e fundações de direito público. Consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público. Então, direito público, esses que englobam. Quer um exemplo? Qual que é a diferença de uma fundação pública e uma fundação privada? Qual que é a diferença? Exemplo. Seu Zé é um cantor muito famoso. Muito famoso. Assim, sabe? Milhões e milhões do cachê. É cachê que fala, né? Quando a gente fala de cantor. E aí, o que acontece? Ele vai até um município e aí ele vê várias crianças e o sonho é cantar, tocar um instrumento. E aí o seu Zé fala, poxa, eu vou fundar ali uma fundação. Fundar uma fundação. É para ajudar essas crianças, enfim. Perceba, o dinheiro é do Zé, o investimento é do Zé, a iniciativa é do Zé. É privado. Ele está usando patrimônio próprio para abrir, mas lembrando que para a fundação pública, está lá no Código Civil, eu tenho os fins específicos. Qual que é o fim específico chave da fundação? Sem fins econômicos. Sendo ela pública, sendo ela privada. Eu não posso ter busca de finalidade econômica. Se eu falar assim, eu vou fundar uma fundação ali, mas eu quero finalidade econômica, fugiu de fundação. Agora, exemplo, né? Fundação de direito público. O recurso é público, não é privado. Não é privado. Tá entendendo? Que é uma fundação de direito público. Então, o recurso é público, não é privado. Não é igual o seu Zé que foi lá e tirou do seu patrimônio humildemente, tirou do seu patrimônio e fundou. A pública não, aí já é direito público. Beleza?
Pessoa jurídica de direito privado. Exemplo, empresa pública, sociedade de economia mista e as subsidiárias. Fundações de direito privado e os consórcios públicos de direito privado. Rebeca, mas autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública não pertencem à administração pública indireta? Sim, mas a fundação e a autarquia é direito público, empresa pública, sociedade de economia mista é direito privado. Quando você fala de autarquia e fundação, sem fins econômicos. Fundação e empresa pública já tem fim econômico. Então, exemplo, né? Quando você fala de autarquia, a autarquia ela é basicamente criada para executar o serviço da administração. Ela não busca fim econômico. Tá entendendo? Mas a gente vai ter uma aula específica desse assunto. E aí, existem agora as formas de descentralizar um serviço público. Duas formas: outorga e delegação. Quando você fala de outorga, então vai outorgar um serviço público. Então, vamos lá. Formas de descentralizar o serviço público. Outorga e delegação. Na outorga, o ente federativo cria uma pessoa jurídica, uma outra pessoa jurídica, com a finalidade de alienar para essa execução de uma atividade. Exemplo, eu, município, crio uma autarquia. Município criando uma outra pessoa jurídica, direito, aí no caso, né? Público. Beleza. Então, o ente federativo cria uma pessoa jurídica. Plim, olha, eu criei aqui você para você executar esse serviço. Basicamente isso. Então, criou. Tá entendendo? É como se fosse isso aqui, ó. Olha para você entender. Vamos imaginar que o Vencendo Concursos, só para você entender. Vamos imaginar que o Vencendo Concursos fala assim, olha, nós estamos querendo aqui investir no marketing digital, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma pessoa jurídica para a gente transferir para essa pessoa jurídica a execução da atividade de marketing. Aí vamos supor, só para vocês entenderem, tá? Aí vamos supor, a outra pessoa jurídica chama Vencendo Marketing Digital. O Vencendo Concursos criou uma pessoa jurídica para poder executar o serviço de marketing. Vencendo Concursos criou essa pessoa jurídica. Outorga. E a delegação? Quando a gente fala de delegação, eu acabei de falar aqui para vocês, ó. Tá vendo como que um assunto puxa o outro, ó? Cadê aqui? Acabei de falar aqui para vocês, ó. É isso aqui. Ó. A delegação, delegar serviço público, acontece de duas formas. Concessão ou permissão. Concessão só para pessoa jurídica. Permissão jurídica ou física. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Na delegação, o que acontece? O ente federativo, então União, Estados, Distrito Federal e municípios, só repassa a execução da atividade para uma pessoa jurídica de direito privado, por meio de contrato, sendo de concessão ou permissão. Aí, aqui na delegação, já entra o processo de licitação. Porque quando a gente fala de uma permissão, de um exemplo, uma concessão de serviço, vou falar, por exemplo, do transporte coletivo. Ah, Rebeca, não é um contrato diretamente? Não. Existem casos que a administração não faz licitação? Existe. Aí entra dispensa e inegibilidade de licitação, que nós vamos falar mais à frente. Só para dar um spoiler aqui, quando eu tenho inegibilidade, é quando a própria lei vai falar assim, olha, e para isso, não precisa de licitação. Agora, a dispensa é quando eu tenho isso aqui, ó. Poxa, para isso aqui eu preciso de licitação. Só que, um exemplo, né? Por conta dessa situação aqui, a gente vai ter que dispensar esse processo de licitação, por exemplo. Tá entendendo? Então,
Para se fazer a concessão ou permissão do serviço público, eu preciso de um processo de licitação. Então, na delegação, o ente federativo só vai repassar a execução de uma atividade e não a titularidade, só passa a execução. Quer um exemplo? O Vencendo Concurso. O Vencendo Concurso vira e fala assim, nós estamos precisando investir no marketing digital. Aí vamos supor que a equipe está pesquisando e fala, nossa, olha aqui, encontramos uma empresa que vai ser assim, nossa, vai ser o ápice, vai ser o top do Vencendo Concursos. Então, nós vamos contratar essa empresa e vamos passar essa execução dessa atividade do marketing para essa empresa. Está delegando. Perceba. O Vencendo Concursos passou a execução dessa atividade. Olha, empresa, um exemplo, né? Digital Mix. Empresa Digital Mix, olha, a partir de hoje, então, firmamos aqui um contrato e você vai estar executando aí o trabalho de marketing do Vencendo Concurso. Pronto. Delegou. Passou para ele o quê? Passou para ele o quê? A execução do serviço. Beleza? Deu para entender? Então, na outorga, você tem o ente federativo criando a pessoa jurídica do zero, criou, plim! E falou assim, você vai executar esse serviço aqui. Na delegação, não. A delegação, o ente federativo repassa a execução da atividade para uma pessoa jurídica. Beleza? Deu para entender? Bom, próxima aula, então, a gente continua falando um pouquinho mais propriamente dito de cada ente da administração pública indireta. Ou seja, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Câmara de Cruzeiro para Técnico Legislativo. Bom, e se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, Gabaritando Câmara de Cruzeiro. Eu quero aproveitar e mostrar para você todas as vantagens que você vai ter ao adquirir o nosso curso preparatório. Olha só, pessoal, ao adquirir o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso imediatamente, tá? Então você já tem acesso imediato ao curso. Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. E o curso fica válido para você durante um ano. Olha que maravilha. Você terá no curso teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, material em PDF das aulas. Então, nós disponibilizamos os slides dos professores no formato em PDF para você baixar e servir como um material de apoio. Além de tudo isso, curso online preparatório, aulas em vídeo, que é o nosso foco aqui, tá? Você também terá direito à apostila, é isso mesmo. Olha só, gente, são apostilas separadas por matérias, todos os assuntos do edital, com teoria e questões comentadas. Então, você tem um curso online, aulas em vídeo, mais material escrito, material em PDF, que é a apostila nossa, para que você possa ler. É um casamento perfeito, eu costumo dizer. Os vídeos mais o material em PDF, tá bom? Da apostila. Além disso, cadernos de questões, que são questões gabaritadas. Milhares de questões para você treinar, separadas por matéria, certo? Então, olha só o que você vai ter aqui no nosso curso online preparatório. O curso online com aulas em vídeo, mais apostilas das matérias, mais cadernos de questões, tudo separado por matéria, tá? Valor normal do curso, 12 vezes de R$ 39,65 ou R$ 397 à vista. Mas calma, você não vai pagar por isso. Esse valor, você vai pagar apenas R$ 19,65 ou R$ 197 à vista, tá? Para você adquirir o curso online preparatório e mudar de vida mesmo, fazer parte da elite da aprovação.
Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, ok? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Aí é só começar a estudar mesmo, tá bom? Como te falei, se tiver alguma dúvida, na página do curso tem um chat online, você pode é, tirar suas dúvidas por lá, ou pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Certinho? Maravilha? Vou ficar te aguardando dentro da plataforma, hein? Então clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicia a sua preparação aqui no Vencendo Concursos. Valeu, grande abraço e até mais.